Olá, bem-vindos ao Mentes Brilhantes. Eu sou Bárbara e hoje vou compartilhar com vocês pensamentos de Mark Manson, o autor do livro A Sutil Arte de Ligar o Da-Si. Tem o resumo deste livro aqui no canal, deixarei na descrição. Eu peço que você deixe seu like logo agora no começo, porque você sabe que isso ajuda muito o canal. Como ficar à frente de 99% das pessoas? Inspirado no vídeo de Mark Manson. Se você quer estar à frente de 99% das pessoas no mundo, precisa estar disposto a fazer algo que 99% das pessoas não estão dispostas a fazer. Eu sei que parece óbvio, mas como você já deve ter notado, tem um monte de vídeos falando como é a rotina das pessoas de sucesso, e se você fizer o mesmo, você será mais bem-sucedido do que 99% das pessoas no mundo. E acontece que é tudo a mesma coisa que você ouve em todos os vídeos. Tenha objetivos, seja mais disciplinado, elimine as distrações. Então, ter objetivos, ser disciplinado e eliminar as distrações é o segredo? Um carteiro tem objetivos, um professor é disciplinado e um eletricista não pode se distrair. Atualmente há técnicas monásticas para se tornar bem-sucedido. Mas estranhamente, as pessoas mais bem-sucedidas no mundo não têm nada que se assemelhe ao comportamento monástico. Sejamos realistas, se você faz uma ação que é comum, ou seja, se você pode literalmente entrar no YouTube e encontrar centenas de vídeos dizendo para você fazer isso e você será bem-sucedido, então isso que 99% das pessoas estão vendo não vai funcionar para 99% das pessoas. Por definição, para ser mais bem-sucedido do que todo mundo, você precisa fazer o que todo mundo não faz. E aí é que está o problema quando se trata de hacks de produtividade, rotinas matinais. A maior parte dessas pessoas simplesmente não se importam. E para provar isso, basta te apresentar alguns hábitos básicos de algumas pessoas muito bem-sucedidas no mundo. Se você quer ter mais sucesso do que 99% das pessoas, você precisa ter uma ideia contrária. E ainda está correto. E mesmo que você esteja correto, você precisa se dedicar muito para fazer isso acontecer. O problema é que a maioria das pessoas nunca tiveram uma ideia contrária em toda a sua vida. Sejamos honestos, a maioria das pessoas simplesmente segue o fluxo. Mas há uma minoria significativa de pessoas na sociedade que pensará por si mesma e terá algumas ideias contrárias ou acreditará em algumas teorias malucas. E de todas as pessoas que têm ideias contrárias, a grande maioria dessas pessoas não está certa. Ou seja, você tem que discordar de todo mundo e ainda precisa estar certo. E mesmo que você discorde de todos e esteja certo, você tem que estar muito disposto a executar. Agora, quando olhamos para as pessoas bem-sucedidas, entendemos que nos concentrar na rotina matinal dos bem-sucedidos, ou o tipo de suplemento que tomam, ou as atividades físicas que fazem, tudo isso é fácil de replicar. A execução é discutida, na maioria das vezes, porque é fácil de observar. Também é fácil de replicar. Portanto, embora a execução seja extremamente importante, não são essas coisas que determinam a magnitude do sucesso de uma pessoa, por exemplo. Steve Jobs não era Steve Jobs porque acordava cedo e comia um monte de frutas. Steve Jobs foi Steve Jobs porque acreditou uma década inteira antes de qualquer outra pessoa. Acreditou que um dia computadores estariam em todas as mesas e em todos os escritórios do mundo inteiro. E ele estava certo. Warren Buffett vai todas as manhãs no drive-thru McDonald's e come a mesma porcaria de café da manhã que tanto eu quanto você desprezamos. Mas Warren Buffett é um milionário porque ele consegue identificar uma empresa extremamente valiosa quando a maioria das outras pessoas acha que aquela empresa é ruim. Ele usa a sua fenomenal análise das empresas enquanto está comendo McDonald's e bebendo Coca-Cola. E é assim que ele se tornou uma pessoa muito rica. Warren Buffett não se tornou o maior investidor de todos os tempos por comer porcaria e também não deixou de ser por comer porcaria. Você consegue entender?
Se eu posso fazer uma coisa que dará 100% dos meus resultados, então o que 99% das pessoas estão fazendo não importa. Mas é extremamente difícil encontrar uma coisa que vai me dar 100% dos meus resultados. É tão difícil que é quase como se nem existisse em lugar algum. É muito difícil encontrar essas informações. Então, o mais fácil é fazer vídeos sobre rotinas matinais e coisas para comer, como se comer uma refeição que o milionário come nos abrisse caminho para nos tornar milionários também. Entenda que a parte mais difícil de alcançar o sucesso extremo não é o trabalho. Qualquer um pode trabalhar. O problema é você ir contra todas as probabilidades e ainda estar correto. É a vontade de questionar suposições amplamente aceitas. É a capacidade de olhar para alternativas ou oportunidades com as quais a maioria das pessoas não se importam. É a capacidade de adotar crenças impopulares e até mesmo não se importar quando as pessoas começarem a zombar de você. Não se esqueça que Steve Jobs teve uma legião de haters ao longo dos anos 80 e 90. Ele até foi expulso da sua própria empresa por ser um desgramado de um psicopata. Se você olhar para os maiores avanços da história humana, eles foram todos ideias contrárias que estavam corretas. A certa altura, cada uma dessas ideias parecia ridícula e em algum ponto alguém muito inteligente disse que isso não era ridículo. Warren Buffett escreveu recentemente: nos 58 anos de administração da Berkshire, a maioria das minhas decisões de alocação de capital não foram melhores do que mais ou menos. Nossos resultados foram um produto de cerca de uma dúzia de decisões verdadeiramente fantásticas. Warren já faz isso há mais de 60 anos e diz que foi uma dúzia de decisões boas que ele tomou. Se eu posso te dar um conselho saia e conheça uma centena de empreendedores de sucesso. Eles não estão meditando 2 horas por dia, isso porque o mundo real é muito mais confuso e também muito mais divertido. Agora vamos falar sobre as desvantagens do sucesso extremo. Ou por que você não pode querer ficar à frente de 99% das pessoas. Muitas pessoas fantasiam o sucesso extremo, porque no fundo acreditam que isso lhe trará a validação e aprovação que sempre almejaram, mas infelizmente muitas vezes é exatamente o oposto que acontece. Você tem que entender que quando você faz exatamente o contrário do padrão social e ainda alcança o sucesso, isso é muito confuso para aqueles que desacreditaram de você. O sucesso extremo só é significativo quando as pessoas que duvidaram de você também vão ser beneficiadas desse sucesso. Ironicamente, o sucesso extremo praticamente só melhora os relacionamentos que não precisavam ser melhorados. A segunda razão pela qual provavelmente você não queira de verdade ser mais bem-sucedido que 99% das pessoas é que para ser corretamente contrário, você deve ser muito contrário incorretamente. A verdade é que a maioria das crenças contrárias são contrárias por uma razão muito boa, porque elas são muito erradas. A maioria das pessoas tentam e falham terrivelmente e depois passam o resto de suas vidas se perguntando por que diabos elas estavam tentando fazer aquilo. Consegue entender o detalhe? Eles tentaram e falharam miseravelmente e depois seguiram em frente, e como a pessoa falhou, ela tende a passar o resto de sua vida acreditando que se tivesse dado certo, ela seria muito feliz. Mas o detalhe que poucas pessoas sabem é que o sucesso extremo não vai te deixar feliz, na verdade. O sucesso amplifica quem você já é, como você se sente. Então, as pessoas que estão com raiva e deprimidas, o sucesso as torna mais irritadas e deprimidas. As pessoas que têm ótimo relacionamento, o sucesso torna os relacionamentos ainda melhores. Em última análise, o sucesso extremo não deve ser o ponto. Você deve estar motivado e ir contra as probabilidades, porque é importante que você esteja motivado e não consiga imaginar-se fazendo de outra forma. Pensando bem, talvez em vez de se perguntar como ter mais sucesso que 99% das pessoas, você deve se perguntar por que eu quero ter mais sucesso que 99% das pessoas.
porque essa é a pergunta que realmente produzirá respostas mais úteis para você. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.